Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos comentar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Olha, o Carille teve ontem no CT Moacir Barbosa assistindo o jogo treino do Vasco contra o Volta Redonda. Parece que não gostou do que viu, não. Vasco estreou na Copinha também com um empate contra o 15 de Piracicaba. Vamos analisar essas duas situações, o jogo treino e a estreia do Vasco na Copinha. O jogo treino eu não assisti, acho que ninguém assistiu, né? O CT estava fechado, só os profissionais que trabalham lá no Vasco, que tiveram acesso. Mas o jogo da Copinha eu assistia. E a gente vai bater um papo sobre isso, sobre o que aconteceu aí nesses dois eventos aí, tá bom? Mas antes de pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu like ele é muito importante para o nosso trabalho, porque ele faz o vídeo se tornar relevante, o vídeo relevante. Começa o YouTube a mostrar o vídeo para mais vascaínos e assim o canal cresce, assim que cresce o nosso trabalho. Então deixa o like aí, não paga nada, não custa nada, é só você ir ali embaixo clicar, deixar o seu joinha, já vai estar ajudando muito a gente, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, então eu te peço para que você se inscreva. Vai lá, se inscreve, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Tá falado? Vamos ao comentário do vídeo. Como sempre, né, antes de começar o comentário, rapidinho, fazer aqui o anúncio da promoção, do sorteio de uma camisa oficial do Vasco, tá na reta final. O sorteio vai ser sábado, no jogo na live, né, de pré-jogo do jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Então, a live de pré-jogo, a gente vai fazer o sorteio da camisa oficial do Vasco. Para participar, é muito fácil, basta você clicar no link que está aqui, ó, no primeiro comentário fixado tem um link do LivePix. Você clica no link do LivePix, você é levado a uma página, né, a página do Gigante Vascaíno aqui do canal, e aí nesse site você vai colocar o seu nome e no campo mensagem você vai colocar o seu WhatsApp. É importante botar o WhatsApp com o DDD, porque se você ganhar o sorteio, eu tenho como entrar em contato com você, eu preciso do seu WhatsApp, tá falado? Então a gente vai colocar uma lista aqui já de quem está participando, né? É pouca gente, não tem muita gente, acho que esse período de Natal e Ano Novo o pessoal ficou meio distante, mas tá valendo, a gente vai sortear assim mesmo a camisa na live de pré-jogo Vasco e Nova Iguaçu, tá legal? Dado o recado, vamos fazer os comentários. Olha, o Vasco ontem teve um jogo treino, né, no CT Moacir Barbosa, com a presença do Carille. Parece que o Carille não gostou do que viu, achou o desempenho muito abaixo, né, mas entendeu que que era um jogo treino entre um time que basicamente formado por jogadores sub-20, só tinham 3 jogadores profissionais e o resto do time e o contra um adversário que era o campeão da Série C, que estava na sua última semana de preparação, enquanto que o elenco que vai estrear no Carioca estava encerrando a sua primeira semana de preparação. Isso há uma diferença muito grande, né? Por exemplo, Volta Redonda vai estrear no Campeonato Carioca com 4 semanas de pré-temporada. O Vasco vai estrear no Campeonato Carioca com 2 semanas de pré-temporada e ainda assim com um time alternativo, um time sub-20. O time é todo sub-20 e aí você até pega ritmo, tem ritmo de jogo, teve as férias e os caras não tiraram nem 30 dias de férias e mesmo assim ficou parado um tempo até pegar, né, e começar a jogar e tal, vai demorar um pouquinho. Então isso aí é normal e essa é a diferença, você pegar um time profissional contra um time sub-20. A gente fala, bota a base que resolve. A base resolve, mas ela resolve dentro de um contexto. Ela inteira em campo, ela não resolve, ela não tem estrutura, ela não tem porte físico para suportar, né? E nós vamos praticamente com a base, jogar praticamente com a base esses primeiros jogos do Carioca. A gente não pode cobrar muito, senão a gente vai começar a queimar os meninos da base. Começar a queimar tudo quanto é jogador da base. Tem jogador da base ali bom, cara. Tem jogador bom da base. O JP já jogou no profissional, os 2 zagueiros, né? Bem, o lateral direito não é bom também, o Paulinho, né? Tem o GB. Então nós temos jogadores ali que podem dar caldo, mas claro, dentro de um contexto do profissional. Você botar todo mundo da base junto, o risco é muito grande. Então a torcida tem que ter paciência, não pode ficar cobrando e ficar com alguns comentários que eu vi aí em outros sites aí, em outros canais, os comentários de que rebaixamento é certo em 2025, esse pereba, a base é um lixo. Pô, cara, não é isso. Tem que entender contexto, né? A base joga contra a base, cara. A gente tá botando a base para jogar contra o profissional. É um jogo muito
diferente. É o mesmo jogo. Não é um jogo. É um jogo. Você já jogou contra um jogador profissional? Você já bateu uma pelada e no teu lado, no teu time, ou no time adversário, tinha um jogador profissional? Você vai ver que é totalmente diferente o jogo que ele joga e o que você joga, mesmo você sendo o craque do time da pelada. É diferente, é um futebol diferente. Então essa meninada tá pegando um outro ritmo, vai pegar um futebol diferente, um futebol profissional. Futebol profissional é jogado de forma diferente, cara. Em campo é diferente. Até o toque da bola, o passe, é diferente de um passe de sub-20. Mas eles vão se adaptar. Isso demora um tempinho. A verdade é que é o elenco que o Vasco tem. O Vasco não tem 2, 3 elencos de jogadores profissionais. O Vasco vai se apresentar amanhã, dia 6. Né? O Vasco se apresenta amanhã, dia 6 de janeiro, segunda-feira, para começar a pré-temporada dos profissionais. E aí sim nós vamos partir de alguma coisa. Ainda falta muita coisa para o Vasco contratar. O Vasco precisa contratar 2 zagueiros pelo menos, um cara para o ataque na esquerda, um cara para ser o substituto do Verratti, porque a gente só tem o GB hoje, então você precisa de um jogador. A diretoria está muito lenta, esse discurso que não tem dinheiro, até março nós estamos bem, isso não é uma verdade, esse discurso do Vasco não é verdadeiro, não é possível que seja verdadeiro esse discurso, né? Você vê que o Vasco tem um orçamento que, então tem mentira aí, porque o Amodeu veio na entrevista coletiva e falou, nós não mexemos na receita 2025, ninguém contrata ninguém à vista, todo mundo contrata jogador para pagar parceladamente. Como é que o Vasco não tem uma estrutura de fluxo de caixa para pagar jogador se o Vasco tem uma receita grande? O Vitória contratou agora. O Vitória está contratando bem. O Vasco não consegue contratar ninguém com esse negócio que nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro. É o mesmo discurso da gestão do Salgado. O mesmo discurso. Não tem dinheiro, a dívida é grande. O Salgado tinha uma dívida de 700, o Pedrinho tem a dívida de 1.400, que ninguém explicou como é que aumentou esses 700 milhões. Aumentou como essa dívida? Que dívida é essa de 700 milhões? Antes lá no Salgado a gente sabia que era a dívida tributária e a dívida trabalhista, né? É o RCE. E a dívida do Pedrinho, como é que a SAF, como é que a Sete Parte cresceu 700 milhões de dívida? Cresceu como? É dívida já executada? Como é que é essa história? É dívida de luvas de jogadores? É um bolo todo? Tem que explicar, cara. Ninguém tá... Isso aí, essa gestão não é transparente. Tem que explicar, Pedrinho. Tem que vir explicar. Olha, os caras aumentaram em 700 milhões. A minha esperança é que em abril saia essa explicação dessa dívida de 1 bilhão e 400 mil. É tudo muito esquisito, tudo muito estranho. Mas, enfim, é o Vasco. Agora, que dizer que não tem dinheiro nenhum para contratar, não é a verdade. O Vasco vai ter a maior receita de televisão desse ano. O Vasco tem venda de jogadores. O Léo Pelé foi vendido agora, o Orechano foi vendido. O dinheiro não entrou à vista, não. Vai entrar em parcelas. Você casa esse dinheiro com a compra de alguém, cara. Dá para fazer. É só ter um pouco de criatividade para fazer. E o Vasco não se movimenta bem no mercado. Não sei se é problema do Marcelo Santana, não sei se é o problema do Pedrinho, não sei se é um problema político. Não querem contratar porque a ideia é fazer o Vasco ficar mal para vender essa ideia, para a torcida entrar no desespero e falar vende logo, que foi assim que foi com o Salgado, lembra? Era o vende logo, o Salgado forçou o Vasco a não subir, a continuar na segunda divisão com o discurso de não tem dinheiro, e aí começa a ideia de que tem que vender, vamos vender logo porque senão vai falir, vai quebrar. Esses discursos são perigosos, isso não é uma verdade, e o Vasco está indo pelo mesmo caminho. Não podemos esquecer que o grupo do Pedrinho era ligado ao grupo do Salgado, foi o grupo do Pedrinho que apoiou o grupo do Salgado, foi o grupo do Pedrinho que conseguiu eliminar para botar o Salgado na presidência. Então tem uma ligação aí e o modus operandi está muito parecido, né? Não tem dinheiro, não contrata ninguém, afunda o time para que o time seja vendido rápido. Porque o presidente do Vasco, o Pedrinho, já veio a público na coisa de falar, a minha intenção é vender. A intenção do cara não é salvar o Vasco como clube, como associativo, como o futebol do Vasco. Não, a intenção dele é vender o Vasco. Ele veio, a minha intenção é vender. A intenção do cara é vender o Vasco. Então, aí se você tem, se a tua plataforma política de como presidente do Vasco é vender o Vasco, você vai fazer tudo para vender o Vasco. Quanto mais barato você vender, mais rápido você vende e se livra do problema. Deve ser esse o pensamento, infelizmente, pensamento pequeno, pensamento estranho, esquisito, que coloca várias interrogações com esse discurso que não tem dinheiro. O que está me assustando é vários canais do YouTube apoiando esse discurso. Não tem dinheiro, até março também, talvez nem 1 milhãozinho. Eu tenho escutado essas histórias em outros canais
canais aí. Isso é ridículo, isso é mentiroso, isso não é uma verdade. O Vasco tem receitas a receber, fortes receitas. O Vasco tem o maior patrocínio master de camisa da sua história. O Vasco, se eu não me engano, é o 4º ou 5º colocado em patrocínio master em camisa, né? Flamengo, Palmeiras, eu acho que o Botafogo passou a gente, e aí vem a gente, é o 4º lugar. O Vasco está entre os 5 primeiros. Eu não lembro aqui direito qual é a posição do Vasco, mas é um alto patrocínio que o Vasco tem, o master, e se você não antecipou as receitas, você tem essa receita aí, né? Se você não antecipou, como o Amodeu falou que não antecipou receita. Então como é que você só tem dinheiro até março? Como é que tá essa história? Se você em junho vai receber uma cota grande da televisão, se você tem um patrocínio da Betfair que ao longo do ano te paga vários milhões por mês, se você está encolhendo a sua folha de pagamento, você está diminuindo a sua folha, por que você não tem dinheiro? Por que história é essa? Não, mas nós temos as dívidas, mas as dívidas têm que estar escalonadas dentro disso. São 3 coisas que você precisa ter, né? Você precisa ter o pagamento dos seus custos fixos, eu vou incluir dentro do custo fixo a folha de pagamento, então você tem que ter o custo fixo, água, luz, né, o gás, todo o fornecedor, então teus custos estão aqui, e aí está a folha de pagamento também, para criar uma conta só, claro que nessa conta aqui você pode dividir em várias outras, vamos botar uma conta só, custos, seus custos, nem fixos, custos. Então todos os custos estão aqui, então fornecedor, água, luz, gás, folha de pagamento, tudo aqui são seus custos, o endividamento e investimento. É isso que você tem que ter, cara. Você tem que ter esses 3, o endividamento e investimento, e dentro de um orçamento. Dentro desse orçamento você divide para esses 3 blocos. Olha, tanto do meu orçamento eu vou comer aqui dos meus custos. É a maior caixinha, é a que come mais o dinheiro. Aí sobrou esse dinheiro aqui que sobrou eu vou colocar dentro da dívida e no meu investimento. Se não sobra dinheiro é porque teu custo está muito alto, você tem que reduzir custo. E aí você tem que parar de contratar coleguinha, amiguinho, que não diz nada, né? Você contratar empresa de amiguinho, você contratar scout de amiguinho, e aí você está inchando o teu custo, tem que diminuir custo, cara. Isso outras coisas que a gente não sabe que não veio a público, que deve ter. Então começa a diminuir custo. Se você precisa de folga, de dinheiro para investimento, você tem que diminuir teu custo, cara. É assim que funciona. Qualquer empresa, a gestão é feita dessa forma. Só o Vasco que não consegue fazer gestão, porque a ideia do presidente é vender o Vasco. E você, se vendeu com um time mal, aí já consegue vender mais barato, é mais fácil vender, né? É complicado, pensamento complicado. Mas falando sobre o jogo do CT ontem, do jogo treino, não é para se preocupar ainda, né? Não é para se preocupar ainda. Vai estar na primeira semana, encarou um time que está na sua 3ª semana, é campeão da Série C, é um time profissional. Então, cara, é um resultado até natural, normal. Não é porque o Vasco é só sub-20, é porque o Vasco está na primeira semana, concluindo a sua primeira semana de preparação, né? Então, calma, vamos ter calma, vamos dar mais tempo, né? O Vasco vai fazer a sua estreia com 2 semanas só de preparação. Esse time vai se preparar ao longo do campeonato. Quando esse time estiver voando, vai ter que entrar o time profissional, que vai estar fazendo a sua pré-temporada. Então, é isso. Então, vamos ver, vamos torcer. O que nos resta é torcer. Nós não vamos pegar um adversário tão forte como o Volta Redonda. O Volta Redonda é um adversário forte. Ele é campeão da Série C. Ontem, no CT, tinham 7 campeões da Série C, profissionais, já na 3ª semana de preparação, contra um sub-20 que estava fechando a sua primeira semana, perna dói, exercício físico, foram 3 tempos de 30 minutos. Cara, é complicado, então, ok, não vamos tacar, eu acho que não é momento de tacar pedra, acho que não é momento de desespero, vai ser Série B, vai ser... Meu desespero é na contratação, no andamento que eu vejo o Departamento de Futebol do Vasco, como é que o Departamento de Futebol do Vasco está conduzindo esse momento. Isso eu acho desesperador e eu acho que há um pouco de má vontade, eu acho que há questões políticas ali que estão travando negociações do Vasco, porque a ideia do Vasco é vender o quanto antes, vender rápido, eles querem vender. Então, esse pensamento não é legal, porque eu tenho 2 informações oficiais, né? Eu e todos nós, né? O Amodeu, o CEO da Vasco SAF, disse que não mexeu em receita nenhuma em 2025, ok. Dessa frase do Amodeu até hoje, o Vasco conseguiu mais 2 patrocinadores, então aumentou essa receita que não foi mexida, tem esse ponto, ok. E o Pedrinho falou que a minha intenção é vender. Então, esses são 2 fatos que eu tenho. Esses são fatos públicos, que saíram de forma oficial do Vasco, em coletivas do Vasco. Não foi em entrevistinha de repórter, não. Entrevistas coletivas. Na entrevista coletiva, o presidente falou que a intenção dele é vender e o CEO falou que não tem problema com receita. Não mexeu, não antecipou receita. Claro que o Vasco tem uma receita menor que a do Flamengo, menor que a do Palmeiras, mas a receita do Vasco é maior do que a do Vitória.
Ah, mas a dívida do Vasco também é maior do que a do Vitória. Tá ok, mas o problema não é o volume da dívida, é quanto você paga da dívida por ano. É isso que o pessoal tem que começar a entender. Ah, o Vasco tem uma dívida muito grande. Tá, mas o problema não é o volume da dívida. O problema é quanto você tem que pagar essa dívida por ano. Todo mundo tem endividamento. Agora, quanto você está pagando por ano? O quanto você está pagando por ano que tem que encaixar dentro do teu orçamento. É isso. E aí você fica adimplente. Você tem mais dívida, mas você está adimplente. Cara, eu tenho a dívida, eu estou pagando. Pô, eu tenho dívida aí, pessoa física, tenho dívida no meu cartão de crédito, mas eu estou pagando. Todo mês chegar a fatura, eu pago. Ah, eu tenho uma dívida, se eu somar meu cartão de crédito todo, talvez dê maior do que o meu orçamento familiar. É, mas eu não pago o cartão de crédito de uma vez, eu pago ele parcelado. Todo mês eu pago um pouquinho. E aí eu pago em cima da minha receita. Pô, cara, qualquer gestão financeira é assim que é feita. Esse discurso do Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem dinheiro para trazer o Murilo lá do Palmeiras. Pô, tá bom, não tem. Mas, pô, dá pra trazer um jogador um pouquinho melhor. O Fluminense trouxe agora um zagueiro do Peru aí, do Aliança, eu acho, do Aliança lá do Peru, que, pô, parece que o cara joga melhor, joga direitinho. E o Vasco está trazendo o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Falta scout, falta boa vontade, parece faltando política financeira para fazer as coisas acontecerem no Vasco. O discurso está muito forte, não tem dinheiro, e os canais de YouTube, aqueles mesmo que ajudaram a vender o Vasco com o mesmo discurso do Salgado, do Osório, para 7 partes, depois falaram que foi todo mundo enganado, todo mundo foi enganado, mas esses mesmos canais agora estão com o discurso de que, mas o Vasco não pode contratar, o Vasco não tem dinheiro. Aí você vê o chat desses caras, a torcida lá que assiste esses caras estão lá falando no chat, então vende logo, tem que vender logo, cadê o grego, cadê não sei o que, o italiano, já estão vendendo até o italiano já serve, porque a torcida, o torcedor é paixão, cara, o torcedor ele quer ver solução, tem ansiedade, ele não quer ser chacota o tempo todo, né? E esse time do Vasco, o time que o Vasco está montando é um time para ser chacota, menos que melhore as contratações aí. Até agora, o time que vai ser apresentado dia 6 é o time que está mais fraco do que era de 2024, é um time pior, e aí o torcedor sabe disso e fica assustado, e aí o cara é apaixonado, ele quer uma solução rápida, ele quer que venda por qualquer jeito, ele quer que solucione, ele não quer saber que está pagando duplicata, que não está pagando duplicata, ele quer que tenha um time para disputar campeonatos, é isso que o torcedor quer, e fica desesperado, achando que a venda para qualquer um, de qualquer jeito, vai ser a solução. Não vai ser. Tem que ter calma, tem que e pressionar a diretoria que está aí. Uma coisa é você vender o Vasco da Gama SAF, ok. Outra coisa é você fazer a gestão que tem que ser feita. A gestão precisa ser feita. O Vasco precisa fazer uma gestão financeira adequada. Não está acontecendo isso. Não tem transparência nenhuma. A gente não sabe se está tendo redução da dívida nas negociações com os credores, ninguém sabe disso. Está tendo redução? Não está tendo redução? A gente não sabe o que está acontecendo. O Vasco não tem transparência. A gente não sabe o orçamento que a gente tem. Tá bom que ninguém fica publicando assim, o seu orçamento e tal, mas a galera fala, o Flamengo vai ter 1 bilhão e não sei quanto de orçamento. E o Vasco? Quanto vai ter de orçamento? Por que a dívida era de 700 milhões passou para 1 bilhão e 400? Como é que foi dobrada essa dívida? Dobrou em quanto? Que dívidas essas que foram contraídas? Por quê? O que está sendo pago aí? Né? Que história é essa? Quem contraiu essa dívida? Qual é a responsabilidade das pessoas que contraíram essa dívida? Como reverter esse quadro? Eles essa conversa não existe. Nem no Conselho Deliberativo, porque a política do Vasco ela está muito hoje casada com a direção, né? Então você não tem a oposição é minoria, é uma minoria gigantesca, né? A minoria em porcentagem é mínima, não chega a oposição do Vasco no Conselho Deliberativo não é 50%, então vai discutir o quê? A oposição não tem força para nada, só para gritar lá, para falar e tal, mas não consegue alterar nada, porque a maior parte do conselho é da situação, e aí tudo passa, no Vasco tudo passa, né? E o sócio do Vasco continua votando desse jeito, mas não quero entrar nesse assunto não. Falar da Copinha também, o Vasco estreou na Copinha ontem com um empate, eu vi o jogo foi horroroso, campo horroroso, jogo horroroso, árbitro horroroso, o Vasco foi horroroso, não entendi o treinador do Vasco, começou com um ataque muito leve, a base do que está indo para a Copinha é o Sub-17, porque o Sub-20 está disputando o Campeonato Carioca, né? A gente já viu isso ainda há pouco, falando do jogo treino contra o Volta Redonda.
Então o Vasco foi para a Copinha com um time basicamente do Sub-17 e alguns que já jogavam no Sub-20, mas que subiram assim e eram do Sub-17. O Zucarello, o Léo Jacó, galera que fez aí, agora saiu do Sub-17, agora tá com 18, né? Galera de 18 anos e tá entrando no Sub-20. A maior parte é eles, tanto é que tinha vários jogadores careca, né? O jogador careca é porque foi raspado o cabelo quando chega no Sub-20. A galera que já é Sub-20 pega os caras e dá trote e raspa o cabelo. Todos os clubes é assim, no Vasco também não é diferente. Você vai ver na Copinha muito jogador careca, é por causa disso. É jogador que tá chegando no Sub-20 agora. E aí você vê eu tinha muita expectativa em ver o Igor Toledo, o Euder e o Zucarello. Os três me decepcionaram, ninguém jogou nada, né? O Felipe Gabriel mostrou que é um goleiraço, Felipe Gabriel, goleiraço. Acho que o Vasco vai estar bem de goleiro, né? Depois dessa leva aí que a gente perdeu de Lucão, esses caras todos, Raus, Pablo, eu confio muito do Pablo, não veio ser o Pablo Carioca, Pablo e tal, esses caras todos, o Felipe Gabriel vai ser o goleiro do Vasco, cara. Felipe Gabriel, mais 2, 3 anos, ele vai ser titular do Vasco. Ele deve ser o cara que vai substituir Léo Jardim. No final do contrato do Léo Jardim, quem vai assumir esse posto vai ser Felipe Gabriel. A menos que aconteça alguma coisa. Anota aí. Garoto é muito bom goleiro. É excelente, ele é grande. Ele é excelente goleiro. Excelente. Agora, o resto da galera ali meio fraco, né? O time bem fraco, o time bem fraco, né? O filho do Felipe reserva não entrou. O Léo Jacó, que fez o gol do título do Vasco e Flamengo do Sub-20 do Carioca em São Januário, que é um cara mais experimentado, né, para esse grupo, começou a partida no banco, entrou no segundo tempo, mas o treinador do Vasco não soube ajustar o time. Acho que o time estava muito nervoso, o campo não ajudou, mas não ajuda nenhum dos dois times, nem o 15 nem o Vasco, né? Claro que o Vasco parecia ser o time mais técnico e aí acaba sendo mais prejudicado, mas ainda é muito cedo. Eu acho que a gente não tem muito que esperar nada, não tem que esperar muita coisa nessa Copinha, porque é aquilo, você está pegando um time de sub-17 para pegar uma galera do sub-20, né? É diferente, é outro futebol, é outro jogo, é um jogo mais físico, de posição mais física. O garoto de 17 anos, ele sente mais. O Vasco tem um menino lá, o tal do Juninho, porra, não sei, ele é bom de bola, tal, mas não vai dar jogador, né? Não vai dar jogador. Menino menor do que o Jean Davi. Hoje, pro futebol de hoje, muito pequenininho, muito franzino, parece que tem 12 anos ele, tadinho. Ele é arisco, tal, é que nem aquele Lucas Silva, que o Vasco tinha também, que foi a atração na Copa São Paulo. Eu nunca dei o jogador hoje, não sei nem onde ele está hoje. Estava na América de Natal, o último jogo dele aí, outro time dele, joguei para a Rússia, e aí os russos iam comprar, pegaram por empréstimo, depois não quiseram comprar mais, aí o Vasco ficou emprestando ele para um monte de cara aí, até que agora já liberou, né? Saiu de graça. E foi a grande atração, né? A grande revelação da Copa São Paulo daquele ano, que o Vasco foi vice-campeão pro São Paulo e tal. Cara, mas enfim, eu acho também, jogador hoje muito pequenininho, não dá jogador, porque a reposição física é muito grande. O futebol hoje é muito físico, o cara não aguenta jogar, ele é muito pequenininho, ele é muito franzino, muito pequeno. Enfim, vamos ver. Agora, é arisco, tem futebol, sabe jogar bola, tal, bacana, legal, mas é aquilo, é fraco. Achei o ataque do Vasco da Copinha, falta jogador, né? Você vê que tá faltando jogador ali, né? Não sei se o Léo Jacó é a solução. O Léo Jacó é outro também, que eu acho que não vai acontecer, mas dentro desse time do Vasco tinha que estar jogando. Bom, cara, Copinha vai ser isso, pra gente poder ver alguns nomes. Eu acho que o nome que a gente tem que ver é o Felipe Gabriel, é o goleiro, o Igor Toledo, que era a reserva do Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo agora está com o profissional, Igor Toledo está jogando, o Euder, esse cara também, que joga também de 8 ali, muito bom também, e o Zucarello, né? Eu acho que são os caras que a gente tem que ver, são esses 3 aí, esses 4 com goleiro, né? Que a gente tem que dar uma olhada aí. Mas o André eu não sei se vai, aquele João Vitor também não sei se vai, os 2 laterais pode, mas é muito novo ainda, né? Então tem que dar muita cancha para eles. Agora, Zucarello,
Igor Toledo, Euler e Felipe Gabriel são jogadores que, para mim, é o que vai dar caldo nesse grupo aí. Depois eu quero saber a sua opinião. Mas, para mim, esses 4 é o que vão dar caldo. Não sei se vão dar caldo nessa copinha, porque o Vasco tá com um time bem frágilzinho, né? Mas empatou. Agora vai pegar terça-feira o... Como é que é o nome dos caras? Caimã. Um time assim meio esquisito. E no outro sábado, o Nacional, né? Então, de Manaus, o Nacional de Manaus. Então, vamos ver aí se a gente consegue ganhar um de terça-feira e ganhar mais um, passar para a próxima fase e depois vai ser eliminado, com certeza vai afunilando. Não é um time que vai chegar muito longe na copinha. Eu acho que não vai chegar, menos que dê um encaixe aí e de repente começa as coisas a dar muito certo. Não acredito. Mas não foi uma boa estreia. O jogo foi muito feio, um jogo muito ruim. O gol do que os caras fizeram, o gol de empate deles, uma falha bizonha do zagueiro do Vasco, do menino do Vasco. Pô, o cara cruza, ele tá sozinho, atrás dele tem um cara que vai fazer o gol, né? O cara do 15 Piracicaba, mas ele tá sozinho na bola, ele tá inteiro na bola. Pô, ele calcula errado, ele pula e a bola passa por cima da cabeça dele. Calculou errado. Assim, estilo Léo Pelé, né? O cara dá aquele salto errado, a bola passa. Se ele desse um passo para trás, ele ia na bola. Porque o cara chegou por trás dele, ele tava sozinho, tava absoluto. Quando a bola tá viajando, ele tá absoluto. O cara ainda tá vindo correndo. Pô, ele dá um passo, ele até fez o movimento certo de cabeça para trás, ele queria cabecear para lateral, nem para o escanteio ele ia jogar a bola para trás, ele fez o movimento correto, legal, só que ele pulou antes. Ele estava à frente, ele tinha que dar um passo para calculou errado, pô. Perdeu o feeling da bola. Um cara que está jogando bola desde garoto, né? Joga desde 18 anos ali, pô, não pode. Né? Esse é um tipo de erro bobo, né? Mas profissional também erra dessa forma. Mas foi uma falha do zagueiro, o cara veio por trás, cabeceou sem chance pro Felipe Gabriel. Mas essa foi a falha do zagueiro. Eu achei também os dois zagueirinhos bem ainda sem experiência, posicionamento meio errado ali e tal. Enfim, eu não gostei do time, mas é aquilo, não quero ficar criticando porque é sub-17 contra sub-20 e é uma competição que o Vasco não teve nem tempo de se preparar muito, né? Teve que dar férias, os caras voltaram para já ir para a copinha. Então, ok, vamos que vamos. Agora ficar de olho nesses 4 jogadores aí que eu acho que podem dar caldo. É isso. Para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante, né? Ele vai fazer com que o vídeo se torne relevante, vai fazer o nosso canal crescer, não paga nada, vai aqui embaixo, dá um clique aqui no joinha, já vai estar ajudando a gente a beça, né? E se você ainda não é inscrito no canal, pedir para que você se inscreva, aproveita e ative o sininho de notificações. Comenta aí o que você acha dessa situação, do Vasco ter perdido por 3-0 Volta Redonda. Você acha que é tragédia, é prenúncio de segunda divisão, de rebaixamento, de vergonha? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nada demais. Eu acho que, claro, tomar um toco no jogo 3-0 do Volta Redonda é dose, é ruim, mas dentro do contexto, né? Entendendo o contexto, que o Volta Redonda está entrando na sua última semana de preparação, o Vasco está encerrando a sua primeira semana de preparação, é um time profissional contra um time sub-20, né? Então, tudo isso eu acho que pesa, né? Foi o primeiro jogo dos caras, então eu acho que jogo treino é para isso mesmo, né? Para achar as falhas, para achar tudo. O Carille parece que não gostou nada do que viu, conversou depois lá com o Ramon Lima, que é o treinador desse time, ficaram conversando depois lá no CT. Cara, deve ter dado mais dicas, falou, faz assim, assado, ajeita aqui, se você fizer assim, ajeita aqui, vai dar melhor. Deve ter dado mais dicas ali, conversado, batendo papo. Os caras falaram sobre o quê? Falaram sobre palavra cruzada? Devem estar falando sobre o jogo, sobre o que aconteceu no jogo treino. Mas eu acho que eu não acho que é coisa desesperadora. Também não acho que o Vasco vai fazer um papel belíssimo, espetacular nesse início do Carioca, mas eu acho que vai fazer jogo duro aí, vai ganhar e vai perder jogos de 1-0, vai empatar, vai ser assim arrastado até os profissionais entrarem. Esse sim, a gente tem que cobrar, porque o cara é profissional, ele tem que entrar e tem que jogar. Tá falado? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo no canal, a gente já vai começar amanhã um novo programa às 7 horas da manhã, vai entrar no ar o Café do Gigante. Agora nós vamos ter 2 vídeos por dia, um vídeo às 7 horas da manhã, Café do Gigante, e um vídeo sempre na hora do almoço, mais ou menos. Tá falado? Galera, fiquem com Deus, um abraço, até amanhã e tchau.